Então, como eu estava a dizer, é, o orgulhoso não herdará o reino dos céus, porque a palavra diz em Mateus 5:3 que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos que esse demônio, o orgulho, faz-nos perder o acesso ao reino dos céus. Né? Por último, porque consoante a nossa vida perdemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e de ser como Ele. A cegueira espiritual muitas das vezes vem acompanhada com o que está escrito em 1 Coríntios 6, 9 a 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10. A cegueira espiritual muitas vezes vem acompanhada com... Eu vou ler agora esse versículo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então o que essa cegueira espiritual vem? Vem com todos esses pecados. A consequência da cegueira espiritual, de estarmos influenciados ou dominados por esse espírito, é sermos efeminados, adúlteros, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, idólatras, né? Adúlteros. Então, vem com pecado. Vem com pecado. Por isso é que eu disse que no princípio, todo pecado tem um espírito maligno por detrás. E todas as vezes que a gente peca, a gente está a adorar a um espírito. Nós só não sabemos qual, por falta de conhecimento. Amém? Mas nós vemos que o orgulho, ser orgulhoso é um pecado. Foi o que fez o Lúcifer cair. O orgulho. E tem muita gente que tem orgulho de ser orgulhosa. É só para ver a demência espiritual. Tu tens orgulho da tua própria queda. E aqueles que eram cegos passaram a ver. A cegueira espiritual cura-se quando nós nos livramos do demônio de Leviatã, quando nós começamos a ver, começamos a conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus é a luz, né? Passamos de cegos, né? Passamos de cegueira para a luz. Já não estamos no escuro, mas agora passamos para a luz. Passamos de cegos a homens saudáveis, conseguimos ver com olhos saudáveis, certo? A nossa visão é restaurada. 1 Coríntios 6:11 diz: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito nosso Deus. Então, houve sim alguns cegos, mas agora esses cegos foram lavados, foram justificados, foram santificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito nosso Deus. Então a Bíblia nos mostra que há uma cura para a cegueira espiritual. Quando nós começamos a buscar a luz, a buscar Jesus, Ele nos lava, Ele nos santifica, Ele nos justifica. Então, naquele momento, o Senhor Jesus torna-se o nosso Senhor e pelo Espírito do nosso Deus nós somos salvos. Amém? Hoje tem a verdade que é Jesus Cristo e estão cheios do Espírito. Então, aqueles que são salvos da cegueira espiritual tornam-se cheios do Espírito Santo, tornam-se cheios de Jesus Cristo. Sim? E já não produzem aquela lista que está em Gálatas 5, 19, 21, que é uma lista dos pecados. Então, no momento que eu estou salva, eu já não produzo o quê? As obras da carne, que são manifestas, né? As quais são a prostituição, que é a fornicação, o sexo fora do casamento, ter vários parceiros sexuais, viver uma vida promíscua, a impureza, somos impuros, cometemos coisas só impuras, a prostituição traz impureza. Quem se prostitui é impuro, a impureza vem da masturbação, vem ver pornografia, a impureza vem do assassinato, a impureza vem de derramar sangue inocente, a impureza vem de mentir, de julgar, certo? A lascívia, viver
temos mais olhos para o materialístico do que para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Lembramos-nos que não devemos amontoar tesouros na terra, mas nos céus. A idolatria. Porque que... algo muito importante, é um estudo que eu vou fazer, é um estudo da idolatria, porque é muito interessante. Que muitas das vezes o nosso pecado está baseado na idolatria. Porque aquele que pratica o sexo, vamos usar o sexo, né? E não consegue parar, tem o sexo como ídolo. Aquele que bebe e não consegue parar de beber, tem a bebida como ídolo. Aquele que pratica glutonaria, que não consegue parar de comer, tem a comida como ídolo. Muitas de nós, mulheres ou homens, que ficam com pessoas tóxicas narcisistas, isso é consequência da tua idolatria a relacionamentos. Nós idolatramos pessoas, idolatramos namoradas, idolatramos namorados, idolatramos família, idolatramos a social media, certo? Instagram, Facebook, WhatsApp. Idolatramos muita coisa porque nós, por natureza, somos seres idólatras. Então, a idolatria não são só esculturas de pedra, não. Idolatria é tudo aquilo que me tira da obediência do Senhor. Se eu prefiro cometer isso do que obedecer a Deus, eu estou a idolatrar. Tudo aquilo que eu escolho acima de obedecer a Deus, eu estou a idolatrar. Ok? Essa é a idolatria. Porque ao invés da idolatria, nós limitamos muito a idolatria, por exemplo, aos católicos, às culturas de pedra, aos santos. Não, idolatria é tudo aquilo que tu preferes fazer do que obedecer a Deus. Se tu preferes cometer esse pecado ou fazer isso, e já não estás a obedecer a Deus, já estás a idolatrar. É isso. Isso é que realmente a idolatria é. Né? Feitiçarias. A palavra diz em Samuel que aquele que desobedece, a desobediência é igual a feitiçaria. Né? Então muitos de nós somos feiticeiros, ou quase todos nós, porque nós preferimos desobedecer a Deus para seguir a carne. E a palavra diz que a desobediência é igual a feitiçaria. Está em Samuel, já não me lembro, mas está em Samuel, quando Saul pecou, porque Saul, ele tinha que matar um rei, ele não matou, e sacrificou algo para Deus. E Saul foi ter com ele e disse: mais vale a obediência que sacrifício, porque ele mandou-te fazer algo e tu preferiste sacrificar. Deus não precisa do teu sacrifício, ele precisava da tua obediência. Amém? Inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Lembram-se do homicídio quando falamos de abortos, certo? A cegueira espiritual, o pecado traz homicídios, bebedices, beber, não nos controlarmos, a bebida nos controla, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nós já lemos isso em Mateus 5, lá acima, que diz que aqueles que não são humildes de coração não herdarão o reino dos céus. E agora aqui a palavra volta a repetir que quem comete isso, porque lembramos que aquele que não é humilde porque tem orgulho. E o orgulho traz o quê? Todos esses pecados. A cegueira espiritual traz o quê? O pecado. Então, aqui a palavra diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Mas produzem né? Porque aqui nós vemos aqueles que estão salvos já não produzem essa lista de pecado, certo? Mas quando tu estás salvo, o que é que tu produzes? Produzes os frutos do Espírito. Por isso, quando nós cometemos o bem, certo? Quando nós agimos de uma boa forma, quando estamos a agir bem, nós produzimos o que está escrito em Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, as paixões e as concupiscências foram que nós lemos em Gálatas 5, 19 e 21. A inveja, a prostituição, a feitiçaria, certo? Então, no momento que eu sou justificada,
lavada, santificada. Eu já não produzo o que está escrito em Gálatas 5, 19, 21. Mas eu agora produzo o fruto do Espírito, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Porque a minha carne foi crucificada e as minhas paixões e as minhas concupiscências juntas com a minha carne. Eu já não vivo da carne, mas agora eu vivo do Espírito, porque as escamas caíram dos meus olhos, eu agora consigo ver. Amém?